nome do Senhor Jesus. Amém. Convidar os irmãos para nós ler o Salmo 113 da nossa Bíblia. E cada um de vós, vamos ler o nosso bem, Salmo número 113. Louvor contínuo a Deus. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer aceitar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Tu és grande, Tu és tão tremendo, Tu és tão maravilhoso, Jesus, e consegues ser tão simples, Pai. E nós te louvamos pela Tua simplicidade. Nós te louvamos, Pai, pela sua graça, pelo seu amor infinito. Oh, Jesus, por esta palavra tão pura, boa e verdadeira. Pai, nós te louvamos pelo efeito desta palavra em nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe nesta noite, para ouvir de Ti as palavras de vida eterna, para te adorar, te louvar, Pai, pois tens digno de honra, glórias e louvores. Pai amado, perdoa as nossas ofensas, perdoa, Senhor, quando não cremos em Ti, Pai, as nossas iniquidades. Ó Deus, aceita o nosso louvor, ajuda-nos nesta noite uma vez mais, fala conosco através da Tua palavra, Pai. Venha, Senhor, reavivar mais uma vez, ó Deus, pois precisamos de um reavivamento, precisamos, ó Deus, do Teu mover, Pai, em cada vida, em cada coração, Pai, nesta noite. Tu és a nossa libertação, Tu és o nosso consolo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai eterno, me renda a Ti nesse momento. Ó Deus, toma controle de tudo neste culto, que tudo esteja, Senhor, sob o Teu domínio, em o precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, todos podem ficar à vontade. Gostaria de convidar para estar cantando o número 310 do nosso cenário. Graças a Deus, 310. Quando o sol não pode
andar aí no 315 do nosso cenário, logo mais na frente, 315, Sião, cidade tão. Glória a Deus. Temos uma cidade preparada, amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecer. Querido Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais um dia, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, Pai. E agora venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada irmão, a cada irmã que está aqui hoje, Senhor. Abençoe os visitantes também, Pai. Ó, meu Deus, também te peço pelos ofertantes dessa noite, Senhor. Aqueles também que não têm ofertar, que o Senhor venha abençoar da mesma forma, Pai. Continue abençoando os louvores, o líder de canto, cabana, Pai. E também abençoe, Pai, o pregador nesta noite, Senhor, que é o mais necessitado, Pai.
Ao que nós te Sim, pedimos, Pai. te agradecemos no Amém, nome do Jesus. Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 317 do nosso Pai. Aleluia. Vamos cantar com palmas esse também. Glória a Deus. Bastante vida. Soldados somos de Jesus e caminhando pecados nos exércitos de Deus.
Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos cantar o 212 do nosso cenário. Graças a Deus. Eu esqueci um povo forte, vestido de poder, e não veio nem a morte, nem a perfeição. Terá sobre eles forte, pois ao seu pai, pois tu também és um dos
Deus dê a graça e vai dar tudo certo. Amém. Quero que vocês abram a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versículo 1. Segundo livro da Bíblia. Amém. Amém. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo que o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu-se o rosto, porque temia olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Agora no versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhe disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi eu? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós. Amém. Uma palavra de oração. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai querido amado, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estar agora, Senhor, com os ouvidos atentos e abertos para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, que nosso coração venha estar aberto para ouvir cada pedacinho, Senhor, que venha repousar no nosso coração essas palavras, Senhor, que não seja eu falando, Deus, que eu desapareça do caminho. O Senhor toma o controle e faça o que o Senhor quiser no nosso meio, Pai. Toma o controle de mim, desta igreja, de cada um que está aqui, Senhor. Que nós sejamos sacrifícios vivos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No 3 a gente veja Deus chamando a Moisés. Ali Moisés, o profeta fala, naquele monte que Moisés passou aquele dia, no Monte Horebe, ele tinha passado muitos dias naquele monte. Vamos saber anos passando no mesmo lugar. E a gente veja que ele passou tanto tempo, mas Deus foi falar com ele num certo dia. Num certo dia Deus falou a Moisés, e ali Moisés olhou e viu aquela sarça pegando fogo, mas não se consumia. Ele se espantou. Quando ele foi chegando mais perto, ali Deus disse: Moisés, Moisés, tira os teus sapatos, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Então aqui seguindo a história, e aí Deus ordena a Moisés uma coisa: Moisés, eu tenho visto as dores do meu povo lá no Egito. Eu tenho visto que o meu povo está sofrendo. Eu tenho visto que o meu povo não está conseguindo. Por isso eu quero te enviar. É que Deus falando com Moisés cara a cara. E ali Moisés falou: eu sou ruim de voz, eu sou galo, eu não consigo falar, eu sou pesaroso. Mas Deus não se importou com o pesaroso de Moisés. Deus só falou: Moisés, tu vai tirar aquele povo do Egito. E aí Moisés achou mais um princípio. Mas Deus, como é que eu vou falar para eles? Como é que eles vão acreditar em mim? Diga: eu sou. Quem me enviou a vós? Eu sou o que te enviou. Deus enviou a Moisés. Então, seguindo mais a história, ali depois que Deus chamou a Moisés para aquela grande obra de ser o libertador, ali Deus treinou a Moisés. Deus pegou Moisés era filho a filha de Faraó tinha pegado Moisés para criar quando ele era pequeno. Então nós vemos que ele seria um neto de Faraó.
Ele seria um dos herdeiros de Faraó. Ele era um homem poderoso. Ele cresceu com o ensino do Egito. Ele cresceu com o ensino de Faraó. Tudo isso ele tinha. Mas o que Deus fez quando Deus separou e ele chamou? Deus pegou Moisés, tirou do Egito, e Deus ficou anos e anos pegando Moisés de cabeça para baixo e tirando todo o empecilho, todo o mal, todo o erro. Deus tirou de Moisés. Deus tirou tudo que o mundo tinha posto na vida dele. Ali o profeta fala, em alguma das mensagens que eu li recentemente, eu acho que a tua semente não será a porta do seu inimigo, que Moisés era tão influente que ele era quase igual um homem, um papa naquele reino do Egito. Ele era um homem muito poderoso. Ele era um homem que sabia. Ele era um homem que ele sabia lutar, ele sabia falar, ele sabia tudo demais. Ele era estudado, inteligente, mas o que Deus fez quando Deus pegou ele? Deus pegou ele, voltou fora do Egito. Deus pegou ele, tirou fora da vontade do mundo e trouxe para a vontade de Deus. E ali Deus ficou anos e anos tratando com Moisés. Mas por que isso? Porque Deus não via nenhum resquício do mundo em Moisés. Porque Deus tinha separado Moisés para uma obra. Então Deus pegou Moisés e treinou Moisés. Assim como às vezes a gente pensa que lutas vêm, provas vêm, mas não é lutas e provas, é Deus nos testando, é Deus nos provando, assim como Deus testou, treinou, provou Moisés, assim como os diversos homens da Bíblia. Agora, outra história muito interessante é de Abraão. Nós vemos Abraão ali com seus 100 anos de idade, Sara com 90 anos. A gente veja Abraão e ele queria ter um filho, e a Sara também, mas a Sara não podia. Ela era infértil, não tinha ela como ter um filho. Mas o que aconteceu? Deus foi, chamou Abraão e falou com Abraão. Um homem de 100 anos de idade, uma mulher de 90 anos de idade. Deus pegou eles e prometeu algo. Eu lhes darei o herdeiro, que seria Isaac. Ele prometeu um filho, ele com 100 anos de idade. Isso na nossa consciência, no nosso pensamento é impossível. Mas no pensamento de Deus é algo simples. Então nós vemos aqui que Deus deu uma promessa a Abraão. Deus deu uma promessa a Moisés, que seria libertar o povo. E a Abraão a promessa foi o filho, Isaac, o herdeiro. Então nós vemos que ali se levantou muitos homens, muitos médicos, dizendo: mas como tu vai ter um filho? Quem é este Deus que te separou e falou que tu vai ter um filho? Quem é que está te enganando dessa forma? Não era ninguém que estava enganando Abraão, era uma promessa de Deus. Então nós vemos que vem muitas pessoas e falam para nós: mas esse povinho, essa gente, esses líderes estão te enganando. Eles estão torcendo a sua mente, fizeram uma limpeza cerebral, fizeram tudo isso. Não, é a vontade de Deus. Mas então nós vemos aquela história também da viúva, ali Eliseu, e a viúva ela não tinha nada. Ela não tinha nada mesmo, ela só tinha vasilha vazia, só tinha um botijão de gás ali sozinho, não tinha mais nada para comer, faltava comida, faltava alimento, faltava água, e ainda queriam fazer os seus filhos de escravo. A vida dela estava perdida, mas teve um Deus, que ela que viu que ela estava clamando. Deus vê o nosso clamor. Então ele viu que ela estava clamando e ele atendeu o pedido dela. O que ele fez? Ele enviou Eliseu, um profeta de Deus. E ali Eliseu chega para ela e fala. Ele não falou para ela: vai lá e busca comida. Ele falou para ela: vai lá e busca mais vasilhas. Porque a comida seria da parte de Deus, ela não teria como. Então às vezes Deus nos pega, assim como ele fez com esses homens, esses personagens da Bíblia. Ele nos pega, ele nos dá um teste grande. Quem sabe aquela mulher ficou anos e anos sem ter uma comida decente, comendo só o que tinha, e olha lá, tinha dias que não tinha. Então Deus testando ela, até que teve um momento que Deus chamou Eliseu, depois de ver o clamor dela, chamou Eliseu e falou para Eliseu: vai lá naquela casa, aquela casinha que está faltando alimento, aquela casinha que está faltando os benefícios, aquela casinha que estão querendo tirar, onde aquela mulher não consegue mais pagar o aluguel, não consegue mais pagar a água, não tem mais dinheiro para nada, é viúva, o seu marido morreu, ela não tem recursos. Depois de anos disso, Deus foi lá e atendeu aquela mulher.
no tempo de Deus, assim como que Deus chamou Moisés, treinou Moisés, e depois ele deu aquilo a Moisés, que foi o poder. Deus concede poder a Moisés. E aquele Moisés, aquele homem simples, sem estudo, porque Deus tirou todo do estudo dele. Deus fez ele um homem simples. Porque Deus não quer habitar em algo grandioso, Deus habita na simplicidade. Então aqui ele pegou aquele homem e ele tirou do mundo aquelas coisas. E tirou as coisas do mundo de Moisés. E depois disso ele pegou Moisés, levou para o Egito. Da primeira vez o faraó não deu atenção. Porque o faraó pensou, mas aquele ali que viveu no meio de nós, eu conheço ele. Eu cresci junto com ele, eu sei quem que ele é. Então ele não tem poder para isso. E depois Moisés foi outra vez, e aquele homem é a mesma coisa. Eu conheço você, eu sei quem você é, eu não tenho medo de ti. Então Moisés veio a terceira vez e mostrou um sinal, jogou a vara, e depois aquela vara se tornou uma cobra, uma serpente. E depois veio magos e fizeram a mesma coisa. E aí a gente veja Moisés em perigo. Moisés ele ficou com medo, mas Deus me chamou, Deus mostrou o sinal que era para mim fazer, eu fui e fiz. E agora vem homens do diabo e peguem magos, feiticeiros e jogam uma vara e acontece a mesma coisa. Ali a gente veja Abraão com medo, Abraão em perigo, mas o que aconteceu? Perdão, Moisés. A gente veja Moisés em perigo, ele estava com medo porque aqueles homens teriam mostrado que teriam o mesmo poder que ele, mas Deus é tão grande que aquela serpente foi e engoliu todas as outras. Aquela serpente acabou com as outras e tirou as dúvidas que Faraó tinha, porque o eu sou que enviou Moisés é poderoso. Então aqui, voltando para Abraão, Deus concede Isaac a Abraão. Deus deu a promessa a Abraão. E o que aconteceu depois? Depois que Isaac tinha seus 15 e 16 anos, vamos voltar na minha idade, na idade do meu irmão, e aí Isaac já podia carregar uma lenha, Isaac já podia trabalhar, já podia ajudar seu pai, já podia ser benefício naquela casa. Isaac podia fazer tudo isso. E aí Deus chama Abraão novamente e fala, vai e sacrifica o teu filho. Então nós vemos aqui que Moisés recebeu o poder de Deus. Depois o diabo, com aqueles magos, veio e mostrou o mesmo poder. Mas o poder que estava em Moisés era maior, foi engolir o resto. E agora nós vemos Abraão, Deus concede a promessa a Abraão, que é Isaac. Deus dá tudo a Abraão, ele com seus 115 anos, ele teve um filho, de 15 anos, no auge da adolescência, ele tinha um filho. Então aqui, Deus fala para Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele, em Gênesis 22. Pega o teu filho e sacrifica. Abraão, ele não titubeou, o profeta fala na mensagem. Abraão não se perguntou, mas por que, Senhor? Por que o Senhor me deu a promessa? Por que o Senhor agora está querendo me tirar? Ele não fez isso. Ele creu na palavra de Deus. Abraão creu na promessa de Deus. Porque se um dia Deus te prometeu algo, Deus ele é capaz. Deus ele se obriga a cumprir as promessas. Deus se obriga a cumprir a sua palavra. Esse é o nosso Deus. Então aqui nós vemos que ele levando Isaac, o seu filho, aquela colina, aquele monte, com uma lenha nas costas, e ele pronto, levando o sacrifício nas costas. E ele perguntava para Abraão, mas Abraão, o que tu vai fazer? Cadê o sacrifício? Só está tu e o teu filho? Cadê o sacrifício? Abraão, ele não falou, não, o sacrifício vai ser Isaac. E ali os homens falando mais ainda, mas Abraão, se tu sacrificar o teu filho, como é que ele vai voltar? Abraão continuou firme na promessa de Deus. E ali ele disse, eu vou com meu filho, e eu volto com meu filho. Porque ele cria na palavra de Deus. E se Deus tinha ordenado para ele fazer isso, que era sacrificar o seu filho, o mesmo Deus podia prover algo. O mesmo Deus é provedor. Ele é Jeová Jireh, ele provê todas as coisas. Então aqui nós vemos que ele chegando lá, e ali Isaac se perguntando, mas pai, cadê o sacrifício? Pai, cadê a ovelha? Eu não estou vendo, eu não sei onde está. Mas Abraão com certeza queria falar, meu filho, está tranquilo, Deus vai prover. Então aqui eu quero ler uma mensagem que vem de Deus, parágrafo 87. E aqui ele está saindo depois de receber a promessa.
E provavelmente Abraão tinha 120, 115 anos, 20 anos de idade. O pequeno Isaac com 15, 18 anos, e Deus disse: agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido e prometeu o pai de nação, e aqui agora a única semente que ele possuía, ele disse: levá-lo lá em cima e o destrói. A única semente, há um único herdeiro que Abraão tinha verdadeiro, o seu único filho, a Bíblia fala. Deus fala: pega o teu filho, teu único, e leva e sacrifica. Olha que interessante. Em cima e destrói. Verifique 2 vezes. Ó, que coisa, bem. Agora eu sei que você estava velho, e você creu em mim, e eu lhe dei este rapaz. Aqui é Deus falando. E agora você tem uma ideia aqui. Agora a promessa será cumprida porque você tem um rapaz. Mas agora, quero que você leve o garoto lá em cima e o mate. Bem, agora, Abraão, e se Abraão dissesse: então, Senhor, veja, eu quero perguntar-lhe algo. Eu aqui, talvez com 120 anos, eu recebi este rapaz, e a pobre Sara mal consegue sair por aí. Ela está tão velha, ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. E aqui estou, um homem idoso, tenho que me apoiar no cajado, e andando assim, quase eu não consigo andar. Estou tão velho, e o rapaz é um rapaz jovem, e eu tenho que matá-lo primeiro. Isto dilacerará o meu coração, isto acabará comigo. E então, como serei o pai de nação, sendo que tu vai matar o meu filho? Mas Abraão não titubeou, disse: sim, Senhor. Ele leva o rapaz ali com eles. Ele não sabia como, não era seu dever questionar. A senhora aqui pode dizer como vou andar. A senhora esteja aleijada por muito tempo. Eu não sei. Talvez outra pessoa diria: bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branco. Eu vou morrer. Não é disso que estamos falando. Esta é a coisa natural, veja. Se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. O que está dentro de você, o que está do lado de fora é pecado. Então aqui o irmão Branco fala que aí Deus, depois de conceder e prometer que ele seria um pai de nações, que a semente dele possuiria a porta do seu inimigo, e aí ele pegou Isaac. Deus falou a Abraão: Isaac, pega, e Deus falou a Abraão: pega e leva o teu filho Isaac naquela colina, pega a tua promessa, pega os teus bens, pega tudo que tu tem, pega a tua família, pega os teus entes queridos, pega os seus bens, vamos montar no quadro, pegue tudo isso. Igual aquele jovem rico na Bíblia, Lucas 18, Deus falou: pega os teus bens, reparte entre os pobres. O que ele ficou? Ele ficou triste, ele ficou bravo, mas meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, como é que eu vou largar tudo para te seguir? Sendo que Jesus falou: vem e segue-me. Mas como que eu vou largar tudo? Eu sou um homem tão bom, tão bem posicionado na vida. Eu não erro, eu não matei, eu não fiz suicídio, eu não cometi adultério, eu não fiz nada disso. Então por que o Senhor quer que eu pegue os meus bens e leve para fora e reparte entre os pobres? Não, eu não quero isso. E as palavras do jovem rico. Então nós temos o outro lado. Abraão não titubeou, mesmo se ele dissesse para Isaac sendo um filho de Deus, se ele dissesse para ele que ele iria ser sacrificado, Isaac mesmo assim creria na palavra de Deus, que Isaac era um filho. Então quando as circunstâncias mostram que você não tem mais como as circunstâncias mostram que a sua vida, que a sua família, que aonde você está, não tem mais como, que o seu filho não tem mais jeito, que a sua mãe não tem mais jeito, que o seu pai não tem mais jeito, Deus, ele é provedor. Quando falta alimento, Deus, ele é provedor. Quando você veja que alguém em casa está caindo, está andando de um lado para o outro, olhando para a direita, para a esquerda, não para o centro, Deus é provedor. Deus proverá o quê? Que um dia irá falar ao teu filho ou ao teu parente algo que ele irá mudar. Mas é no momento certo. Não foi no momento que Moisés quis, que Moisés fosse lá e libertasse o povo. Não foi no momento de Moisés, foi no momento de Deus. Deus não separou Moisés,
Deus não pegou Moisés e libertou o povo, até que ele tivesse nada do mundo. Então Deus não nos dará certas coisas, até que nós tenhamos certa estrutura com Ele. Deus deixará algumas coisas de lado, mas Ele sabe de todas as coisas. O profeta fala uma história que tinha uma mulher, uma idosa, não me recordo bem, que ela era cadeirante, aleijada, não conseguia andar, e aí ele orou várias vezes por ela, e o povo perguntava, mas como que tu ora por tantas pessoas que elas são curadas e ela não? Ele, ao longo dela, foi se posicionou em Deus, perguntou a Deus, e ele viu mal. Se aquela mulher levantasse, ela estaria no mundo podre, fumando cigarro, podre, imunda no mundo. Por isso que Deus não tirou ela. O Deus nosso é poderoso para tirar aquela mulher. Mas Ele não quer porque Ele sabe o futuro. Então certas coisas que estão acontecendo em algumas vidas, Deus sabe o futuro. Deus sabe por quê. Deus sabe porque não está te dando isso no exato momento. Mas por que eu estou frisando tanto nisso? Porque aqui a mensagem que veio no mês passado, e a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Mas como que ele iria possuir a porta do seu inimigo sem ser provado? É impossível. Como que Deus lhe daria promessa sem ele ser provado? É impossível. Deus está nos provando. Estamos num tempo de provação. Estamos num tempo de teste, que quando a gente chegar uma estrutura tal, Deus vai nos pegar de canto e vai falar conosco cara a cara. Deus quer nos dar o poder da palavra falada. Deus quer nos dar tudo isso, mas ainda a gente não tem estrutura. É igual uma pessoa pedir visão espiritual. Ainda está andando na rua, vê um anjo, cai morto. Porque não tem estrutura. Então Deus só vai tirar quando tiver estrutura. Assim como Ele fez com esses homens. Então aqui nós vemos em 2 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Então aquela mulher que tinha perdido o marido, os homens tinham ouvido e pedido seus filhos, ela não tinha mais alimento, não tinha mais aonde se firmar. Então nós vemos muitas situações hoje, que muitos pensam, mas Deus, eu não tenho mais estrutura para continuar. Deus, eu não consigo permanecer de pé. Não faça isso. Chegue à presença de Deus. Deus, eu não consigo, mas o Senhor pode vir a mim e me ajudar. Amém. Porque o homem não tem força nenhuma, eu não tenho força. Ninguém aqui tem força, capacidade de permanecer, não olhando nem para a esquerda nem para a direita. Ninguém aqui tem capacidade de servir nesta caminhada, nesta mensagem e nunca cair. O homem cairá. O homem vai cair, mas Deus é o que levanta. Deus é o que permanece. Deus é o que dá as bênçãos. Deus é o que nos ajuda. Então aqui, aquela mulher de certo, muitas noites, aquela viúva sem nada, ela se perguntou: Deus, quando que o Senhor vai me abençoar? Eu estou angustiada, eu estou com medo, eu não consigo mais. As circunstâncias mostraram que eu não tenho capacidade. Os homens vêm me cobrar, mas como que eu vou pagar? Deus, eu não tenho mais nada. De certo, algum dia ela falou: Deus, eu não tenho mais nada, mas o que eu tenho está aqui, e as suas promessas. Se o Senhor disse na Bíblia, usando Davi, que nunca viu um justo mendigar no pão, nem a sua descendência, o Senhor é fiel para cumprir. Amém. O Senhor é obrigado a cumprir a sua palavra, mas você precisa estar posicionado na palavra para Ele cumprir. Amém. Isso é algo que muitos se batem. Deus, eu não tenho isso, mas você não está posicionado para ter. Então, às vezes, aquela mulher, depois de tantos anos pedindo, ela pedia com constância, com persistência, mas ela ainda não era uma 100% cristã. Ela ainda não era uma 100% que cria na palavra de Deus. Porque quem é cristão? Quem tem o Espírito Santo? Quem crê na palavra de Deus não fica titubeando a outras vozes. Quem tem o Espírito Santo ouve somente a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo crê o que está escrito na Bíblia. Quem tem o Espírito Santo crê em tudo que está aqui. Não em uma escritura longe. Ou como muitos aí fora tiram da Bíblia coisas e acrescentam coisas da Bíblia. Este mesmo a Bíblia fala que se for acrescentado ou tirado algo,
as maldições, as pragas deste livro irão sobre as pessoas. Então muitos têm feito isso, muitos têm sido incrédulos, não têm crido na palavra 100%, por isso que Deus não te dá isso, por isso que Deus não te dá este algo que você tanto almeja. Você precisa se posicionar. Eu mesmo já fiquei muito tempo pedindo, e cansei de pedir até que no momento eu prestei atenção. Mas eu estou pedindo tanto e Deus não me está dando. Por que Deus não me dá? Porque eu não estava posicionado 100% na palavra de Deus. Perfeito a gente nunca vai ser, mas a gente pode ser humilde um tanto. A gente pode ser humilde, porque quando a gente chegar na presença de Deus, a gente orar com tanta garra, a gente orar com tanta humildade, que a gente pode ver o sobrenatural se movendo. Então a gente veja aqui na Bíblia. Eu tenho certeza que muitas vezes Moisés se perguntou, Deus, enquanto ele estava caminhando no deserto, Deus, por que o Senhor não me dá o poder agora? Por que o Senhor não me ajuda agora? Deus certamente teria dito a Moisés, eu não te dou o poder agora, porque eu sei que se eu te dar isso vai cair na frente. Eu sei que se eu te der esse algo tu vai cair. Então somente permaneça, siga de pé, vá, quando você querer algo, vá ao lugar chamado morte, morra, negue-se a si mesmo. Você tem que ter uma fé tão elevada, que quando as circunstâncias mostram uma coisa, a sua mente está em Deus, e você tem fé que irá acontecer outra. Muitas vezes, eu posso falar isso com toda a autoridade, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu posso falar isso com toda a garra, porque Deus um dia me atendeu, quando eu precisava, quando eu não tinha forças, quando eu estava caindo, este Deus foi, me pegou pela mão, me levantou novamente, porque a obra não é minha. Às vezes nós caímos porque nós achamos que nós somos os bons, porque nós conseguimos, porque nós nos suportamos. Não, a gente não é nada, a gente é pó, a gente é barro que está no chão. A gente é isso, a gente é insignificante sem a presença de Deus. Então a gente precisa se humilhar na presença de Deus, porque Deus requer humilhação nesses últimos tempos. Deus requer que nós negamos a si mesmo. Deus requer que nós tiramos todo o eu da frente, porque Ele quer entrar no caminho, porque Ele quer tomar o controle de nossas vidas, porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, quer te dar isso. Mas você tem estado em uma circunstância que você pensa que não tem mais jeito. O meu Deus tem um jeito. O meu Deus é capaz para te ajudar. Glória a Deus. Então aqui, às vezes, nós esquecemos do poder deste Deus. Não pode acontecer isso. Ele é poderoso, que um dia, quando o mundo não tinha mais salvação, quando a humanidade não tinha mais jeito, Ele trouxe Jesus Cristo à cena. Ele pegou, fez um corpo, botou o Espírito Santo, falou, vai à terra. Ele formou aquela célula de sangue sobre Maria, com aquela sombra do Espírito Santo. Ele formou aquilo em mais uma manifestação deste Deus. Porque a humanidade não tinha mais jeito. A humanidade estava caída por causa de Adão e Eva. A humanidade tinha caído por causa de pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus odeia o pecado. Ele não foi e tirou o pecado da humanidade. Ele foi e salvou a humanidade do pecado. Foi isso que Ele fez. Mas Ele também, às vezes a gente acha que Deus só nos salvou. Deus salvou a humanidade, mas sabe qual a diferença de nós para eles? É que nós aceitamos. Essa é a diferença, porque Ele disse está consumado. Não somente para os crentes, para os bonzinhos, para os não sei o que lá. Ele disse está consumado para o mundo, para aquele que estava nas ruas, caído, drogado. Ele veio para esses. Ele viu que a humanidade não tinha mais jeito e Ele deu um jeito. Amém. Quando Ele viu de novo que ali, aquele povo de Sodoma e Gomorra estava tão corrompido, que não tinha mais jeito novamente, não tinha mais circunstância novamente, era adultério, era prostituição, homicídio, e coisas em cima de coisas, e não tinha mais jeito, mas Deus proveu um jeito. Ele chamou os únicos que eram os escolhidos, Ele chamou Abraão,
chamou Sara, chamou Ló para fora, mas teve uma, a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma e Gomorra, e quando ela foi sair, e Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, ela olhou para lá atrás. Isso, ela se tornou uma estátua de sal, se tornando um memorial para nós hoje. E nós não devemos olhar, igual o povo do Egito fez, murmurando, mas lá no Egito era tão bom. Eu não tinha luta, eu não tinha prova, eu não tinha tal e tal coisa, era tão bom lá no Egito. Eu prefiro estar aqui com luta, eu prefiro estar aqui com prova, mas eu sei que quando eu cair, que quando o meu Jesus vier, que ele vai vir, eu tenho certeza, e ele pegar a minha alma, levar aos céus, levar a Nova Jerusalém, eu sei que a partir daquele momento não haverá mais lutas. Por que o diabo vem tanto na sua mente? Porque você é escolhido. Por que o diabo tenta tanto contra a tua vida? Porque você é escolhido. Por que Deus tem te ajudado e você não percebe? Porque você é escolhido. Deus tem te preparado. Porque está para vir um momento em que as portas da igreja se fecharão. Está para vir um momento em que nós não teremos mais pastores nos ajudando. Nós não teremos mais irmãozinho, irmãzinha, pregador. Será nós, a nossa família e Deus. Haverá este tempo onde a gente vai rejeitar a denominação, onde a gente vai rejeitar a marca da besta, e o mundo vai nos rejeitar. Mas tem um que nós não podemos rejeitar, e esse é Jesus Cristo. Então, quando vier a provação, não vamos nos curvar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Vamos continuar firme. Vamos continuar firme. Então nós vemos Elias, aquele homem grande de Deus, depois que Deus fez tantas maravilhas com ele. Então nós vemos ali que ele se encontrou em agonia extrema. E aí as circunstâncias tinham mostrado novamente para o homem de Deus. Elias fez tantas coisas, Elias fez fogo descer do céu, provou para mais de 400 profetas que Deus era Deus, que Deus era o eu sou. Elias provou isso, mostrando o poder de Deus. Mas o que aconteceu depois? Ele se encontrou em agonia, ele pensou que não tinha mais jeito, até que Deus pegou Elias novamente e puxou de lado. Elias, Deus mostrou que era poderoso para Elias, e Deus tem se mostrado que é poderoso para nós. Sim. Porque não é normal você estar há tanto tempo firme. Isso não é normal, porque vocês não têm noção da guerra, que é a guerra espiritual, é algo travado na mente, uma batalha jamais pelejada, é algo que a sua mente não consegue aguentar. É o dia todo Satanás falando que você não consegue, é o dia todo Satanás falando que Deus não se importa contigo, é o dia todo Satanás falando isso, assim como ele falou a todos esses homens, a todos ele falou. Mas ao mesmo tempo que Satanás fala de um lado, que você não é escolhido, tem um Deus do outro lado falando: você é meu filho, você é escolhido, eu te amo tanto, eu desci na cruz, eu morri por te amar, eu não morri porque você era bonzinho, eu morri porque eu te amo. Eu morri porque antes da fundação do mundo eu te escolhi. Então aqui no versículo 17, de primeira vez, a gente veja, depois de Elias estar triste, depois de Elias estar acabado, Deus veja também que a nação estava perdida. Então Deus separa Elias do povo, manda para a colina, para ele fugir daquela situação. Sai daí, Elias. Ele pegou Elias e separou. E o que alimentava Elias? O mundo pensava: Elias, você não tem mais jeito, você é velho, você tem barba branca, você tem cabelo branco, você está ficando calvo e tantas coisas. Como é que tu vai se manter numa colina, num morro? É impossível. É impossível nós estarmos de pé. Mas quem que veio alimentar Elias? O corpo. Mas não foi um simples corpo, foi um corpo que Deus chamou, que Deus separou, que Deus pegou e falou aquele corpo: vai e alimenta Elias. Então nós vemos que Deus não aguentava mais essa corrupção. Só está tudo corrompido também lá e fora, tudo está corrompido, não sabe mais a verdade, é tudo mentira, o povo se perdendo por falta de conhecimento.
e tudo mais. Assim como Deus chamou um corvo para alimentar Elias, assim também Deus chamou um profeta para alimentar a noiva. Assim Deus chamou um homem separado, assim como Ele separou Paulo, em 1 Gálatas capítulo 16, se eu não me informo, Gálatas 1,16, ou algo assim. Nós vemos ali que Paulo falando, desde o ventre da minha mãe eu fui separado, eu fui escolhido para isso, para ser um profeta, para ser um homem de Deus, como está aqui. Então a última é, Deus pegou Elias, chamado William Branham, e trouxe a esta noiva, e nos deu um alimento sagrado, nos deu algo assim como Ele alimentou aquele povo, nos deu algo a mais, porque isso aqui não é simples. E também isso aqui não é coisa de homem, porque um homem não nos faria chorar quando a gente lê isso aqui. Se a gente for ler isso aqui com atenção, se a gente for ler a Bíblia, as histórias que tem aqui com atenção, a gente chora. Porque a gente veja o quanto a gente é insignificante. Porque todos os homens do Velho Testamento sem o Espírito Santo se permaneceram de pé. Todos eles sem o Espírito Santo. Eles não tinham algo que se apoiar. Eles não tinham um cordeiro para se apoiar. Eles não tinham isso. Eles tinham um Deus que falava cara a cara com Deus. E hoje, querendo, não é mais fácil. E quando a gente precisa, o Deus nosso, Deus poderoso nos alguém. Ou Ele fala a nós aquilo que nós precisamos. Não, aqueles homens, eles tinham que se sacrificar. A vida deles era um sacrifício vivo. Eles deram um exemplo. Sem o Espírito Santo eles conseguiram se permanecer de pé. Sem o Espírito Santo eles conseguiram. E nós? E nós? O que tem acontecido com a gente? A gente tem deixado de se levar por pensamentos do diabo. A gente tem sido deixado levar por coisinhas banais. Não devemos fazer isso porque tem uma mensagem, tem um Deus, tem uma Bíblia, tem um Jesus. No Velho Testamento, sabe o que eles precisavam? Eles precisavam matar um cordeiro. Como voltaram toda semana, eles pegavam um cordeiro, matavam. Pegavam aquele cordeiro perfeito, matavam aquele cordeiro. E aquele pecado deles meio que era encoberto. Porque não era eliminado o pecado, era encoberto. Então nós vemos, imagina nós hoje em dia tendo que matar um cordeiro cada vez que a gente vem à igreja. Não seria difícil, pesaroso? Não seria? Sim, seria muito, mas não necessita mais de cordeiro. Porque o Cordeiro de Deus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus Cristo, veio à terra. Não nos deu só a salvação, Ele nos deu a cura, nos deu a libertação, nos deu as bênçãos, nos deu vida com abundância, nos deu prosperidade. Tudo isso Ele nos deu. Mas o que falta? Falta a gente se posicionar. Somente isso. Depois que a gente se posicionar pela palavra, vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida. Depois que vocês se posicionar pela palavra, vocês vão ver a mudança que Deus fará nas vidas. Este é o Deus que fez Saulo perseguidor de Paulo perseguido. O Deus que fez Moisés inteligente para Moisés que tinha tirado todo o seu ensinamento. Moisés que falava mal, que errava as letras. Esse era o Moisés que Deus fez. Mas Deus, Ele podia ser humilde, mas Ele tinha o poder. Assim como Paulo, Saulo ele não tinha poder nenhum de pegar aqueles lenços e botar sobre as pessoas e ser curadas. Claro que não é Paulo, é o Espírito Santo, mas vamos seguir desta forma. Então ele não tinha essa forma, Saulo, mas quando ele mudou o nome, quando ele mudou a sua vida, quando ele mudou o seu jeito de falar, de andar, de conversar, de comunicar-se, de tantas coisas, ele mudou suas vestes, tudo. Não porque teve um pastor falando no ouvido, mas porque ele cria na palavra de Deus. Ele fazia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, está na Bíblia. Ele fazia a Santa Ceia, comia vinho puro e com asma. Ele falava que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, mas claro, ele não era machista. Ele era o que a palavra estava escrita. Mas ele era um homem que apoiava as mulheres tanto que quem veio reclamar de uma certa igreja, agora não me recordo, foi Priscila e Átila. Duas mulheres deveriam reclamar para ele. Ele não xingou elas, ele aceitou, porque são como todo mundo. Mas nós devemos crer o que está aqui. Nós devemos se apegar ao que está aqui, se posicionar no que está na Bíblia. E depois Deus vai fazer algo diferente na nossa vida. Porque tem certas coisas que a gente não consegue tirar. Vem e põe na presença de Deus que Ele tirará. Nós vamos nos pôr de pé neste momento.
frisar bastante que para Deus nos dar algo, nós devemos se posicionar pela palavra. Para Deus nos dar algo, nós devemos se pôr na palavra e seguir firme com a palavra e não virar para a direita nem para a esquerda. Nós devemos nos posicionar nesses últimos tempos. Por quê? Porque está vindo algo que nós, sem o Espírito Santo, não vamos conseguir. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar agora um pouco com o Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai querido amado, nós vemos te agradecer, Senhor, por este culto que houve, meu Pai, por tudo que o Senhor nos falou aos nossos ouvidos, Senhor, por tudo que o Senhor falou cara a cara conosco, Pai. Às vezes nós pensamos que estamos certos, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos ajude a reconhecer aquele sangue que foi posto por Calvário, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Agora, Senhor, que o Senhor dê abençoar cada um, Senhor. Que aqueles que querem oração, Senhor, que querem cura logo de Ti, Senhor, que o Senhor esteja aqui na frente e que eu saia do caminho, Senhor. Que o Senhor se ponha aqui e eu saia totalmente do caminho, Pai. Que o Senhor fale aos corações dessas pessoas que estão aqui juntos. Que o Senhor ajude cada um, Pai. Que o Senhor venha nos dar a Tua graça, Senhor. Venha nos dar a Tua ajuda, Pai. Nos ajude, meu Deus. Com os olhos fechados ainda. Quem quiser uma oração especial, o altar estar aberto. Por algo que às vezes você pensa, não tem mais jeito. O meu Deus tem um jeito. O meu Deus tem a capacidade de me ajudar. Assim como um dia Ele me ajudou. Assim como um dia Ele me libertou quando eu estava aqui. Assim como um dia Ele nos deu a sua graça. Senhor Jesus, seu Pai querido amado. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai querido amado, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ajudou hoje, Pai, desde os hinos, ao tocar, ao dedilhar o violão, ao tocar as teclas do teclado. Senhor, a cada glória a Deus, a cada aleluia, a cada levantar de mãos, a cada pensamento que provém de Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui. E o Senhor está ajudando cada um que está aqui. Senhor. O Senhor está dando a graça a eles, Pai. Senhor Jesus, que esta palavra venha estar posta
coração deles, Senhor. Eles devem se posicionar mais um pouquinho por Ti, porque daí sim o Senhor irá posicionar mais ainda por eles. Senhor Jesus, se porventura alguém que precisar, Pai, de cura e libertação que está no nosso meio, conceda, Pai. Agora nós vamos orar também pela irmã Neuza, Senhor. Ó Senhor, uma serva tua, Pai, tão abençoada, mas que o diabo tem atrapalhado, tem botado empecilhos, tem estragado algo, Senhor. Meu Deus, Tu é tão poderoso para marilar, curar e tirar todo o mal. Todo o mal que anda naquele sangue como doença. Oh, meu Deus, que o Senhor vá de encontro. Se porventura o Senhor quiser usar os médicos, a medicina, use, Pai. Porque eu sou o Senhor é curador. Nem o médico, nem o homem pode, mas sim o Senhor através deles. Então cura minha irmã, que ajude cada um que está aqui, Pai. Dê a Tua graça a eles. Permaneça eles no resto dessa semana. Neste final de semana, Senhor. Ajude cada culto, Pai. Dê a Tua graça em cada congregação, Senhor. Que o Senhor tem que estar no posto, esperando algo de nós. Esperando a nossa adoração, Senhor. Venha fazer conhecidos os pedidos esta noite, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor, para a sua ida para casa, Senhor. Nos ajude, nos dê a Tua graça, nos proteja nessas ruas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão despedidos? Graças a Deus.